Olá, galerinha do sexto ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor. Bom, o sistema excretor, ele é responsável pelo funcionamento do nosso organismo, porque ele é que vai eliminar os resíduos que o organismo vai formar, certo? Ele é que vai eliminar esses resíduos e manter o equilíbrio. Esses resíduos dentro do nosso corpo, ele se torna tóxico. Então, isso pode fazer mal para a gente. Portanto, o sistema excretor é de fundamental importância para o funcionamento do nosso corpo. Bom, as excretas, que são esses componentes tóxicos ou os resíduos, também são chamados de catabólicos. Eles são eliminados juntamente com a água, tanto pelo sistema urinário como pelo sistema respiratório. No caso do sistema respiratório, ele é eliminado por meio da troca gasosa, né? Então, quando a gente está respirando, a gente está eliminando algum desses componentes tóxicos. Mas o principal responsável é o sistema urinário. Então, pela urina, nós temos a eliminação da ureia, do ácido úrico e da amônia, que são três componentes tóxicos que são resultantes do funcionamento do nosso corpo. Bom, os principais produtos de excreção do homem são a urina, o suor e os gases, né? Na urina, ela é eliminada pelo sistema urinário, o suor pelas glândulas sudoríparas, que estão presentes na nossa pele, que constituem tanto o sistema glandular como o sistema epitelial, e os gases que fazem parte do sistema respiratório. Bom, as funções agora do sistema urinário. Bom, o sistema urinário tem por função, né, filtrar e eliminar as substâncias indesejáveis do nosso corpo. Então, se não fosse o sistema urinário, essas substâncias ficariam retidas, certo? Então, o nosso sistema urinário ele é composto por alguns órgãos. Nós temos os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, nessa imagem aqui ao lado, nós podemos ver, né? Nós temos um par de rins, dois uréteres, a bexiga e a uretra. Bom, vamos falar de cada um. Primeiro, os rins. Os rins são órgãos pares, claro, porque eu tenho dois rins, com o tamanho de uma mão fechada, em torno aí de 11 centímetros, e ele tem formato de feijão. Ele está localizado logo abaixo da nossa caixa torácica, um em cada lado da coluna. Então, eu tenho um do lado direito e um do lado esquerdo, certo? O nosso rim, ele tem por função filtrar o sangue, né? E aí, essa filtração acontece em torno de 100, 1.000 litros ao dia, que vai produzir 1,5 litros de urina. Então, 1.000 litros, a cada 1.000 litros de sangue filtrado, eu tenho 1,5 litros de urina. Bom, o meu rim, ele vai ter umas estruturazinhas, né? Que vai ser o córtex, a medula, nós vamos ter as artérias, a pelve, a veia, a cápsula e o uréter, né? Que é o que, de onde vai sair aí a urina. Bom, vamos falar primeiro agora dos uréteres. São dois tubos musculares, né? Compridos e finos, que têm uma única função, que é coletar a urina dos rins e transportá-las até a bexiga. Essa é a única função dos uréteres, certo? Então, os uréteres são desses dois tubinhos fininhos, como mostra na imagem ao lado. A bexiga urinária, ela é uma bolsa muscular onde desembocam os uréteres. Então, ele tem dois furinhos onde esses uréteres vão penetrar nessa bexiga. Ela está localizada na cavidade pélvica e a função da bexiga é armazenar a urina. A nossa bexiga, ela tem capacidade de armazenar até 800 ml de urina, certo? Bom, por fim, nós temos a uretra, que é um tubo muscular que tem por função conduzir a urina da bexiga para o meio externo. Ou seja, ela que vai fazer a comunicação de dentro do corpo para fora do corpo. Essa minha uretra, ela vai ter tamanhos diferentes, né? Na mulher, ela tem cerca de 3 centímetros e no homem, ela tem cerca de 18 centímetros. A feminina, ela só vai conduzir a urina. Já a masculina, ela, além de conduzir a urina, ela também vai conduzir o esperma, né? Que é onde vai ter os espermatozoides para dar continuidade à nossa espécie. Bom, filtração renal. Aqui tem a foto do néfron, né? Que é a estrutura que tem dentro do nosso rim. Ele é que vai ser responsável aí pelo processo de filtração do nosso sangue. Então, ele é formado, né?
pelos túbulos, né? Tanto o túbulo contornado distal como o tubo coletor de urina. Vai ter também os capilares sanguíneos, a alça de Ellen, o glomérulo de Malpighi, as artérias, a cápsula de Bowman e o tubo contorcido proximal, que a gente vai ver que cada um vai ter uma função importante aí para a filtração. Então vamos lá. Como é que essa miurina ela é formada? Então a primeira etapa nós vamos ter a filtração. Então o sangue ele vai sair das artérias, vai penetrar no glomérulo de Malpighi por meio dos capilares sanguíneos. E aí depois que passar pelo glomérulo de Malpighi, vai sair o plasma, que também é chamado de filtrado, para a cápsula de Bowman, né? Como mostra na imagem ao lado. Depois nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa de reabsorção. Então o filtrado, né, que é o plasma, vai sair da cápsula de Bowman, vai para os túbulos renais. Vai passar primeiro pelo túbulo contorcido proximal, depois pela alça de Ellen, onde vai ocorrer a captura de substâncias úteis que são levadas novamente para a corrente sanguínea. Por isso que o nome é reabsorção, porque tudo aquilo que estava sendo perdido, ele vai fazer uma triagem novamente para ver o que ainda pode funcionar, servir para o nosso corpo. E aí a terceira etapa é a secreção. Então o líquido restante que sobrou desse processo de filtração já pode ser denominado de urina. E aí esse líquido ele vai ter água, ácido úrico, amônia, creatina e minerais. E aí, se esse líquido ele vai passar pelo túbulo contorcido distal, vai para o canal coletor e é lançado na pelve renal para ser liberado pelo nosso corpo, certo? Bom, então, resumindo o caminho da urina, né? A urina ela é formada no rim. A urina sai do rim, passa pela uretra, é armazenada temporariamente na bexiga e aí é expelida pela uretra para fora do corpo. E agora vamos para as doenças do sistema urinário. A primeira doença que eu tenho são os cálculos renais, né? Que são massas sólidas que vão se formar no rim, formando pequenos cristais, né? Que é por conta de quê? Excesso de sal e baixa quantidade de água ingerida por nós. Os sintomas é dor intensa, normalmente no lado do abdômen, e náuseas. O tratamento se dá por meio de analgésico, ingestão de muito líquido para ajudar a expelir essas pedras, ou cirurgia, caso essas pedras sejam de tamanho grande. Nós temos também a nefrite, que é uma inflamação nos glomérulos renais. O sintoma é a diminuição na quantidade de urina, urina avermelhada e inflamação nas vias urinárias. O tratamento se dá com repouso, controle da pressão arterial, redução do consumo de sal e, em alguns casos, pode-se usar o antibiótico quando eu tenho uma inflamação mais grave, certo? Os tumores renais. Bom, assim como toda e qualquer doença, os tumores eles podem ser benignos ou malignos. Se for benigno, não tem problema, né? A tendência é reduzir. Mas se for um tumor maligno, é chamado de câncer. Aí eu tenho os carcinomas renais, que predominam cerca de 90% desses tumores, né? Os sintomas, 90% dos pacientes são assintomáticos, não sentem nada, e 10% dos pacientes podem ter dor no abdômen, sangue na urina, e quando você apalpa o abdômen, você sente uma massa, né? E aí o tratamento se dá pela retirada parcial ou total do rim, e em casos mais graves, onde tem metástases, né, o câncer já se espalhou, nós fazemos a quimioterapia. Nós temos também a insuficiência renal crônica, que à medida que os rins vão parando de funcionar, os resíduos começam a se acumular no nosso corpo. E aí os sintomas vão de não ter nenhum sintoma até ter sintomas que não são específicos, né? Não tem um sintoma para dizer que você está com insuficiência renal. O tratamento se dá por medicamento, diálise. Então, quando o rim vai deixando de funcionar, você tem que fazer a troca do sangue, né? Essa máquina vai filtrar esse sangue para lhe devolver um sangue novo, né? Um sangue limpo, ou transplante em alguns casos. Nós temos também a cistite, que é uma infecção, uma inflamação na bexiga, geralmente causada pela Escherichia coli, né? Que é uma bactéria muito comum do nosso cotidiano. Os sintomas é o aumento da frequência urinária, redução da quantidade de urina, ardor ao urinar,
dores na bexiga e febre. O tratamento se dá por antibióticos ou quimioterápicos. E aí, por fim, nós temos a uretrite, que é a infecção bacteriana ou viral que pode causar um inchaço ou inflamação na uretra, né? Normalmente é causada por um IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E aí os sintomas, né, são dor, ardência, vontade e frequência de urinar e secreção na uretra. Então sai um pouco de pus, vamos dizer assim, da uretra. E aí o tratamento se dá com o uso de antibióticos, certo? Então, vou deixar uma atividade para vocês, que é da página 196 a 199. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Até a próxima aula. Fiquem todos bem. Tchau.